Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E o Brasil é o país com maior prevalência desta doença na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e Outros Transtornos Mentais da Organização Mundial da Saúde. Dados do último mapeamento sobre a doença realizado pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Um estudo epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde revela que nos próximos anos, até 15,5% da população brasileira pode sofrer depressão ao menos uma vez ao longo da vida. Receba agora a psicóloga Débora Dumbra para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês e o que eu puder contribuir, estou aqui. Números altos para uma doença que muitas vezes as pessoas empurram para baixo do tapete, doutora Débora. Depressão precisa de atenção? É uma doença grave? Sim, e o mais grave dela é não ser reconhecida, não ser percebida, né, no seu início. Por quê? Muita coisa que a gente vive no dia a dia, é óbvio que cada um de nós digere os acontecimentos de uma forma e um processo diferenciado. Mas vão dando sintomas, vão dando sinais de mudança de comportamento teu, né? Então, o que é importante, né, assim, a família perceber? Criança também deprime, criança também fica triste, adolescente também. Não é só a questão comportamental, olha como ele é, como ele está. Não. É como ele evolui com as questões que estão acontecendo na vida dele e ele não processa direito, ele vai tendo reações a isso, que nem ele sabe, nem ele consegue identificar. Por exemplo, uma criança não sabe contar para você que ela está triste, que ela chora, não é? Ela vai dando algum sinal, então ela vai mal na escola, ou ela vai brigar com os amiguinhos, ela morde um, bate no outro, se isola, não toma o lanche junto, começa a cair o rendimento, então e isso são nós sinais. Estamos falando de crianças pequenininhas, de quantos anos, se elas não conseguem verbalizar pra gente? Não, ela tem dificuldade de verbalizar... Em qualquer idade. Em qualquer idade, porque nem ela consegue identificar que ela está com alguma dificuldade. Tá? Ela simplesmente pode ser visto como ela não tem educação, ela está muito irritada sem motivo, não aconteceu nada. Talvez não tenha acontecido na escola, talvez tenha acontecido na casa dela, né? Talvez ela... eu vou te dar um exemplo. Né? Eu atendo agora recente uma criancinha, ela tem 6 anos e ela perdeu a priminha de 6 anos. Que nasceram juntas, caminhavam juntas, brincavam juntas, e a menininha teve um diagnóstico, né, e veio a falecer. Ela está num processo ela não consegue se perceber sem a parceira, vamos dizer assim, era uma prima que brincava com ela, que todo dia era a casa da vizinha e tinha o dia a dia com essa criança. O contato com a morte que essa criança teve. Exato. E como eu explicar à mãe, nossa, foi a estrelinha, né, e tal, mas como que ela digere isso? Será que com a mesma... Se nós, como adultos, temos dificuldade Sim. de entender que a pessoa que a gente ama pode partir. Sim. E por que ela, né? E será que eu também vou? Então, são questões que não são respondidas, não são compreendidas e talvez não sejam digeridas. Né? Essa é a primeira infância. Então, a depressão acontece na primeira infância, é importante que a família, os pais em especial, estejam atentos à mudança de comportamento. Então, assim, ela nunca foi sociável, então ok, ela nunca foi, mas ela deixou de ser. Ela não comia, começou a comer muito, né? Ou então ela comia e começou a parar de comer. Quer dizer, quais os sintomas que ela começa a apresentar que difere, né? Então, é bom ficar atento se tem algum sinal persistente ali. Aí ela vira adolescente. Aí vira adolescente, tem toda uma questão hormonal envolvida nisso. Que já é uma fase super complicada que a gente não se reconhece, porque você não é mais a criança, você não é o adulto, fica naquele limbo. E assim, né? Qual é a linguagem que o adolescente se sente compreendido? Então, às vezes ele vai conversar com um grupo de iguais, né?
Minha mãe não entende, meu pai não entende, meu irmão é um chato, enfim, então é o grupo de iguais. E o que acontece muito com os adolescentes, né? Assim, o bullying acontece, né? Então, porque você é muito alta, porque você é muito grande, porque você é muito pequena, porque você usa óculos, enfim. E então ele sofre porque ele corre atrás de um pertencimento, né? Eu preciso pertencer a um grupo, eu preciso ser querido, eu preciso ser notado, eu preciso ser bom em alguma coisa. Então, imagine você, eu não sou bom na escola, eu não sou bom com amigos, lá em casa todo mundo me critica, eu não consigo satisfazer ou ser satisfatório em nenhum dos contextos, né, da minha vida. Então, isso também causa uma profunda dor, um sofrimento. Então o adolescente sofre, inclusive com a aparência, né? Porque, vai ficar cheio de espinha, minha voz muda, meu corpo, meu seio aparece, o que eu faço com essa transformação, né? E nem sempre eu gosto do que eu vejo. Normalmente o adolescente ele tem uma visão até meio distorcida, né? Porque ele se vê sempre feio, né? Sim. Então o processo vamos dizer assim, de beleza, é como se ele tivesse perdido na infância, né? E aonde é que ele vai encontrar de volta, né? E nesse processo de beleza, onde entra o perigo das redes sociais e dos filtros perfeitos? Para essa criança Sim. que está virando um adolescente e não tem maturidade nenhuma, não está conseguindo lidar com sentimentos. Porque só é postado na rede social, né? O protótipo, né? Do perfeito. Né? Ninguém posta que não... Eu costumo dizer assim que todo mundo viaja, todo lugar é lindo, os adolescentes são belos, né? Então é tudo como uma... hoje você não sabe se o lábio é da pessoa ou se ela fez, né, um procedimento. Hoje você não consegue identificar o que é de fato daquela pessoa e o que é de fato, às vezes, que ela só põe na foto. Sim. Né? Então, nossa, que pessoa bonita, né, linda, porque ela também foi conduzida, né, para ficar daquele jeito. Então, como que o adolescente que não se reconhece, não aceita o próprio corpo, né, ele tem então um isolamento social. E nesse isolamento social, nem sempre, às vezes dentro da própria casa, ele sente um acolhimento, não é? E aí ele fica perdido, então usa recursos, né? Às vezes droga, né? Às vezes situações até pela internet, de usar falsos perfis para poder se relacionar com pessoas que ele projeta, né? Então é um perigo. Então lá vai a família de novo como uma peça importante e fundamental para acompanhar esse processo. Então sempre atento, né, às mudanças comportamentais dos nossos filhos. Ninguém vira dependente químico de segunda para terça, não é? Então é um processo. Isso vai acontecendo com algumas mudanças de comportamento. Se você estiver atento, né, como mãe, como pai, você vai perceber e isso pode ser evitado. Então, nessa era de tanta informação em redes sociais, os pais têm que vasculhar, têm que olhar. A minha opinião ali pode estar a mensagem que talvez ele não consiga falar na mesa do jantar. Sim. A minha opinião é que estar atento é ato de amor, né? Não é, eu quero bisbilhotar por pura curiosidade para saber o que meu filho está fazendo ou se ele está sentindo alguma coisa por alguém ou não. Não, eu acho que é um cuidado mesmo, é uma preocupação com o que pode estar sendo ofertado a ele e às vezes ele sem muita imaturidade mesmo, né? Porque a ingenuidade faz parte do processo, ele ainda não se... A maturidade não chegou, então está em processo. Então eu posso ajudar nesse processo sendo não só esse telespectador, né? Eu como atuante, como alguém que me importa de fato com ele, tá? Limite é importante em todos os quesitos. Aí a gente caminha para a fase adulta, né? Então como é que a depressão ela é apresentada nessa fase? Também tem uma questão comportamental importante. Você muda alguns comportamentos, né? Então, sei lá, não vivo bem com meu marido. Eu tenho, sei lá, uma baixa estima, tenho uma impressão que eu não satisfaço porque eu não sou bonita o suficiente, né? E, de repente, eu me sinto ameaçada e eu acho que esse meu marido pode se interessar por outra pessoa. Bom, isso pode ser só da minha cabeça. Eu crio isso como uma verdade absoluta, sofro mesmo, né? Por
isso e não consigo me reerguer. Então, eu entendo que aquilo que está projetado dentro do meu pensamento é real e verdadeiro. Então, eu sofro como se fosse, tá? Nem sempre isso é real, mas isso pode ser um processo também de baixa estima, aonde eu não me sinto capaz. Eu tive filhos, eu fiquei com um corpo diferente, não voltei, não retomei o trabalho, não me sinto atuante. Então, assim, para que eu sirvo? A depressão, então, ela vem associada a outras coisas? A insegurança, a ansiedade, a outros fatores e sentimentos que temos ali guardadinhos? A depressão, ela pode ser também uma causa genética, tá? Eu venho de uma família oriunda disso, então, assim, eu tenho lá outros diagnósticos, né, de família de origem e, sei lá, família que tem muitos suicídios, né, famílias que têm diagnóstico mesmo de depressão ou até outras doenças e transtornos mentais. Então, eu posso ter uma tendência maior, uma abertura para isso. O meio pode me proporcionar isso, por exemplo. Eu sempre fui acostumada a morar aqui. Mudei, estou morando numa cultura muito diferente, onde as pessoas, sei lá, têm um jeito de se relacionar diferente. Eu deprimo e, de repente, a depressão também me pega. Pode ser uma questão ambiental. Pode ser um fator, aconteceu, né? Olha, perdi o emprego, né? Perdi o marido morreu, né? Então, perdi um ente querido Então, qualquer situação traumática também pode desencadear esse processo, tá? E esse processo é um processo muito sofrido, só que não dá para ver. Não dando para ver, ninguém sabe que tem. Por isso, a atenção, a mudança sutil, às vezes, de algum comportamento que essa pessoa pode vir a desenvolver, tá? O que é importante? Um medicamento prescrito por um profissional da área, né, que no caso seria um psiquiatra, que pode fazer ajustes necessários, porque às vezes um medicamento pode ser bom. Olha, eu tive depressão, tomei esse. Olha, toma, vai ser bom para você. Não façam isso, porque... Já falamos aqui várias vezes sobre esse perigo da receita da vizinha. Exato, né? Então, é importante que seja um profissional qualificado, que vai te acompanhar como um ser único, né? E como o que realmente vai funcionar para você. Psicoterapia é fundamental também, porque é um acompanhamento para ver até se essa medicação está realmente sendo eficaz e tratando, né, assim, com todo cuidado da dor, né? O que está causando isso em você? Então, o que você pode fazer para modificar isso? Mais ou menos assim, ó, quando você cai num buraco, o buraco é profundo, né? E a depressão é isso. Você não tem força para subir. E quando você não tem força para subir, você se sente sozinho, incapaz, inseguro e você desiste. Que aí seriam os riscos, né, desse sintoma. Aonde entra o processo terapêutico? Quando você cai, você usa o impulso, quicar mesmo, sabe? Você usa o impulso para subir. Você é capaz de sair, talvez com a ajuda, né? Talvez não sozinho, mas você é capaz de sair. E não é porque você caiu é que você vai subir e vai correr o risco de não conseguir ficar. Porque você pode estar mais forte e você evita cair de novo. Aí você pode me perguntar, mas então a depressão pode ser evitada, assim, eficaz, assim, ela pode não voltar? Sumir, desaparecer. Não, ela é uma doença crônica, ela não tem esse desaparecer, mas ela tem como você manter uma qualidade de vida normal, sem dor. Desde que você tenha esse autocuidado e procurar profissionais que possam também te auxiliar nisso, né? Cuidar de você. Doutora Débora, quem está assistindo a nossa entrevista, tem alguém na família, tem algum amigo que está nessa situação de depressão, mas que não consegue se ver depressivo ou pedir ajuda? Como que a gente pode ser esse empurrão para levar essa pessoa até um psiquiatra, até um psicólogo, para sair desse buraco? Porque todo mundo merece ser feliz. Sim. Então, a dica que eu dou é: não minimize, né, o sintoma e o sinal e o sofrimento de ninguém, nunca, né? Então, você poder ser um bom ouvinte, acolher, né, entender, não julgar, né? E essa pessoa precisa se sentir compreendida, é um dos recursos importantes, né? Porque como ela não tem como
mostrar a dor, né, um machucado sangrando, é difícil ela também entender que alguém está entendendo, né? Ou que ela realmente pode estar duvidando do que ela está sentindo. Então, acolher é dar a mão, tô junto, o que você precisar, conte comigo, né? Assim, eu posso não resolver o problema para você, mas você não precisa se sentir sozinho, né? Eu estou aqui. Então, só de saber que você pode ter alguém, né, que você pode contar, alivia bastante. É como o choro, por exemplo, né? Chorar resolve? Não resolve, mas alivia muito, né? Nossa, sai aquela dor do peito, né? Então, poder ser, né, assim, amoroso, né, com o próximo, com a dor do outro, generoso, né? Eu acho que a gente perdeu muito isso, né? O ser humano tem muita pressa, corre muito, tem que trabalhar demais, são jornadas muito extensas, um monte de pressão que o mundo traz e que a gente se coloca também, né, para poder validar a nossa importância. Então, acho que tudo isso deve ser refletido e quando alguém tiver numa condição diferente, né, num ritmo diferente que o seu, não te custa nada estender a mão. Esse excesso de cobrança, esse ritmo acelerado, pode ser uma das causas do Brasil ser um dos países mais tristes do mundo, segundo a OMS? Pode. É triste falar isso, né? Triste. Sempre fomos reconhecidos por um país alegre, solar, do samba e divertido. Sim. O que aconteceu com nós? Eu acho que a gente se perdeu. E, inclusive porque eu entendo hoje que as pessoas que aposentam não param de trabalhar. Por quê? Né? Antigamente ficava assim, aposentou, nossa, aposentou, a pessoa não trabalha. Já fica estigmatizado mesmo, né? Hoje não, a pessoa que aposenta, ela continua trabalhando, senão ela não consegue, né, pagar os remédios. Pagar os remédios. Então a gente tem caminhado, né, para um país com uma economia que prejudica muito, né, esse estado psicológico mesmo nosso. Embora, né, eu tenha aí 35 anos de formada. Então, vou dizer para você que lá quando eu comecei, a terapia era algo muito distante da realidade. Hoje, existem convênios que investem, inclusive, no processo terapêutico, né, que eles validam esse atendimento como uma forma de precaução para doenças psicossomáticas. Então, a gente vai melhorar, só que a gente precisa melhorar mais rápido, né? Porque a gente está envelhecendo. A gente está envelhecendo. E falando em envelhecer, os idosos também sentem depressão, solidão, abandono. Porque muitas vezes o mundo está se tornando idoso, porque as pessoas estão deixando de ter filhos. Sim. E a qualidade de vida está melhorando, graças a Deus. Então a gente vai envelhecer e vai morrer com mais aninhos, aí mais velhinhas. Sim. Mas ainda precisa de uma saúde pública e de um olhar com mais cuidado para os idosos? Com certeza, porque a única certeza realmente que a gente tem é que a gente vai caminhar para lá, né? Se não morrermos antes, a gente vai, né, envelhecer. E como envelhecer com saúde mental? Muito amor, muito carinho, muito cuidado. Então, você ter uma gratidão pela pessoa que te ajudou, que te deu a mão, que em algum momento pode ter errado, mas porque não sabia fazer talvez diferente. Então, ter um olhar um pouco mais generoso para esses idosos hoje que também têm limitações, né? E eles se sentem meio sem valor, né? Então, eles param de ser necessários para os filhos adultos. Meus netos cresceram, então não precisam mais de mim. Meus filhos ganham dinheiro, não precisam mais de mim. Então, são coisas que vão deixando, é como se a linguagem e a conexão entre eles fossem se fragilizando a cada tempo, né? Tanto que aumentou muito a casa de repouso, né? Hoje temos muitas casas de repouso em função dos filhos não terem tempo, né, de cuidar dos pais. Doutora Débora, no momento da nossa entrevista, a senhora deu uma explicação muito interessante, eu gostaria de recapitular um pouquinho. A senhora falou que uma pessoa que tem depressão, que vem da família, ela é hereditária, uma das características da depressão. Se eu tenho uma mãe depressiva ou um pai depressivo, é indicado eu já começar a fazer uma terapia mesmo antes de ter um sintoma de depressão? Bom, eu indico terapia para todo mundo, independente de ter quadro genético ou não, hereditário, ou que tenha acontecido um episódio ruim. Por quê?
no processo terapêutico ele vai te ajudar no âmbito geral na tua vida, né? Te dar estrutura para administrar a tua empresa, que é você. Como é que a gente administra uma empresa? Sabendo administrar, porque senão ela vai falir, não é? Então, qualquer situação difícil que a gente venha a viver na nossa vida, se a gente não tiver estrutura emocional, aquilo toma uma proporção, uma dimensão que às vezes faz a gente falir, que seriam as doenças que vão ser apresentadas, tá? Então, se você tem a oportunidade, né, de ter um acompanhamento terapêutico, você vai conseguir não só evitar uma depressão ou contribuir para que ela seja mais amena, né? Mas você vai ser mais feliz, porque vai conseguir se conhecer melhor e entender como se relacionar com cada pessoa que você tiver pelo teu caminho. Inclusive, um filho é diferente do outro, né? Então, a gente precisa aprender. E é tão difícil. É. Como é difícil muitas vezes conseguir falar sobre as dores que carregamos. Toda pessoa depressiva, ela tem a mesma característica que é da dor, de ficar mais acuado, de se isolar, ou pode ter aquela pessoa que consegue driblar os sinais, vestir uma capa e fingir ser o que não é para, não tenho, consigo sair dessa. Eu diria assim, que tudo que é em excesso, você usa para camuflar a tua fragilidade. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa forçada, né? Assim, eu sempre estou sorrindo demais, sempre estou muito alegre, nada me pega. Quer dizer, por que está tão difícil você ser tão verdadeira, né? Então, hoje eu não estou bem, mas eu não necessariamente preciso esconder isso. Isso não é uma vergonha. Então, muito das causas de se esconder, de virar um personagem, né? Está na própria dificuldade em aceitar e assumir, não só a própria dificuldade da pessoa, mas a dificuldade de se relacionar, porque por sentir que não vai ser melhor para ela. Então, assim, se eu me esconder, vai ser melhor. Se ninguém souber que eu tenho dor, é melhor. Sabe um machucado que se esconde, porque senão você vai ter medo de pegar. Sim. Tá? Então, é mais ou menos aquela máscara que a gente usou na pandemia, né? Então, se ninguém me vê sorrindo, eu não preciso sorrir. Mas se eu tirar, eu preciso ser uma pessoa sempre sorridente para atrair as pessoas. Uma vez que eu tenho, sei lá, às vezes dificuldade de isolamento, de ficar sozinha, né? Eu preciso que as pessoas queiram estar comigo. Então, são personagens que a gente, às vezes, traduz na nossa vida, sabe? Então, assim, eu espero que eu seja uma mãe maravilhosa. Então, quando eu vejo alguém me olhando nesse papel, eu tento me esmerar nisso. Mas eu acabei de bater no meu filho, e aí? Como é que esse filho fica com essa mudança, com essa transformação? Né? Ele já aprende um ponto que não é verdade. Isso. E já começa a colocar, por quê? Isso. A gente é muito responsável como pai e mãe. Muito. A minha mãe disse para eu não mentir, mas ela acabou de falar para mim e falar para a moça no telefone que ela não estava. E aí, como é que ele processa isso? É para mentir ou não é para mentir? Mesmo que a mãe tenha uma justificativa, né? É porque essa moça, enfim, não importa. Como somos, falando de responsabilidade, a gente já falou do jovem que já pode começar a ficar depressivo por N cobranças, tudo. Como nós pais já podemos ter esse olhar para nossas crianças de fortalecimento. Criança também precisa fazer terapia. É importante, antes mesmo que comece essa história de bullying, dúvida, de se sentir acuado, um peixinho fora d'água, doutora Débora? Como você tinha colocado, né? Nós, como pais, somos responsáveis por muitos sintomas dos nossos filhos. Então, se existe uma tensão na relação do casal, a gente entende sempre assim, ele é pequeno, não está vendo, não está sentindo e tal. Engano seu, tá? Ele está vendo, ele está sentindo e ele vai reagir a isso. Pode não ser no momento, mas em algum momento ele vai. Então, é importante que, se a tensão entre o casal aconteça, que eles olhem com esse olhar mais cuidadoso para essa criança, porque ela vai ter sintoma. Às vezes o filho começa a dar algum distúrbio no comportamento mesmo para chamar a atenção desses pais. Parem de brigar vocês, olhem para mim, cuidem de mim, que enquanto isso vocês ficam juntos. Então é uma maneira também, tá, que a criança conduz o pai e a mãe para ficar junto, nem que seja por ela, mas olhando para ela, cuidando dela. Tá? E aí, se a relação do casal não for resolvida,
Ok, isso vai se estendendo, mas em algum momento isso pode voltar e eu não sei qual vai ser a reação desse filho para pedir essa atenção. O que ele vai fazer para pedir essa atenção? Não é? Então, muito cuidado. A relação do casal, ela pode alterar completamente, né? E às vezes até induzir a um quadro depressivo. Então, se cuidem, se tratem. Eu não estou bem, então vamos falar sobre isso. A cura se dá através da fala. A gente precisa aprender a falar para usar isso a nosso favor. Não é uma discussão aonde você fala mais alto para ver quem tem mais razão. A fala não é uma discussão para falar alto. A fala é uma luta para ser compreendido pelo outro, né? Esse é o desafio. E é um grande desafio, porque nós percebemos que mudou esse processo de fala. Antes a gente ficava em volta de uma mesa gigante, um olhando no olho do outro, e nem conseguia se escutar muitas vezes de tanta fala que se tinha. Hoje se tem falta de olhares, porque todo estão mundo todos no aqui. Celular. Uma mesa muda e cada um vivendo o seu mundo particular. Isso. Olha que pena, né? Isso é uma pena, porque a gente poderia... de repente, resgatar tudo isso na nossa família. Em especial, quando você tem filho ainda pequeno ou adolescente, que você pode ainda inverter. Só que para isso, você tem que dar um modelo, né? Sim. Como é que você vai tirar do teu filho adolescente aquilo que ele tem mais prazer de fazer? Joguinho lá, sei lá. Se você fica, mas é porque eu tenho que fazer, porque é trabalho, né? Então, a gente justifica muito também, né? E quem não comete esse erro? Eu já dou aqui minha meia-culpa. Muitas vezes, não, mas eu estou trabalhando, tenho que responder. E a gente nem percebe o mau exemplo que está dando. Sim. A gente está terminando, doutora Débora, eu gostaria que você falasse diretamente no coração daquela pessoa que está assistindo a gente hoje e se encontra num estágio depressivo. Bom, o que eu posso dizer, né? Para ela ter coragem. Coragem de pedir ajuda. Não é fácil pedir ajuda, até porque você pode estar entendendo que a ajuda não vai ajudar. Mas eu posso garantir para você, eu acabei de falar que eu tenho 35 anos de profissão, né? E ajuda. Ajuda e ajuda muito, tá? Você precisa de alguém para te ajudar a sair daqui, quicar e subir para a vida de novo, de volta, e reescrever, fazer diferente e tentar ficar longe de pessoas que te faz se sentir triste, né? A gente precisa fazer escolhas mais seguras, né? Quem me alegra? Para onde eu vou? Né? É isso mesmo. Escolher quem vai olhar no olho e ter um bom papo pra gente e deixar a gente feliz. Muito obrigada, viu? Por ter ensinado tanto a gente ter tido esse olhar de acolhida para quem tanto precisa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa ter ajudado. E ajudou muito. A gente aprendeu que depressão é doença, é coisa séria, então procure ajuda. Se você sabe que alguém do seu lado está nesse estado depressivo, ajude, estenda a mão, converse, olho no olho. Vamos resgatar, como antigamente, ter aquela boa palavra, aquela coragem, aquele afeto. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.